rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje está melando a ida de JJ para o Fenerbahçe da Turquia. Torcidas organizadas do Flamengo exigem a saída de Paulo Sousa e, infelizmente, Flamengo na segunda divisão de Portugal. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Parceiro novo no canal Flamenguista em Portugal, seja muito bem-vindo à BR4Bet. BR4Bet é a empresa de trading esportivo, ou seja, o site de apostas que mais cresceu no Brasil no ano passado. Com a BR4Bet, você acompanha futebol, faz a sua fezinha e se diverte. Promoção especial da BR4Bet. No seu primeiro depósito, ele dobra ela. Ou seja, se você deposita 50, você pode apostar com 100. 100, 200. Eu mesmo fiz o meu primeiro depósito com 200 e estou aí a me divertir com R$400. Não perca tempo, conheça a BR4Bet. Link aqui no primeiro comentário fixado ou no QR Code aqui acima. BR4Bet é apoiador do canal Flamenguista em Portugal. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente conversar no vídeo de hoje aqui. Infelizmente, o Flamengo, mais uma vez, não consegue o melhor resultado. Ontem, 2-2, o jogo em Fortaleza. O Flamengo até saiu na frente no placar durante 2 vezes, porém, no finalzinho do jogo, cedeu empate em mais uma falha do goleiro Hugo. Eu acho que o Hugo é um dos goleiros que mais falhou em sequência aí na história do Flamengo. Rogério Ceni, há tempo, conseguiu aprender que ele não poderia contar com o Hugo. Parece que Paulo Sousa continua a teimar e colocar aí o Hugo como titular absoluto. Aí você vai dizer assim, mas os outros dois estão contundidos. Mas o Paulo Sousa já disse que o Hugo é o titular absoluto. Falhou no jogo contra o Ceará, falhou no jogo contra o Botafogo, falhou nos jogos contra o Fluminense, ou seja, uma sequência enorme só com Paulo Sousa, e o Paulo Sousa continua teimando em colocar o Hugo no gol. Sobre o jogo de ontem, galera, existe aí uma impopularidade monstruosa pelo trabalho do Paulo Sousa. Diria a vocês que só os grandes passapanistas de carteirinha mesmo, só a presidência do passapanismo ainda defende o trabalho do Paulo Sousa. Muita gente criticando, e eu não quero aqui pautar a crítica de ninguém, falando das substituições do Paulo Sousa, que porventura ele até escalou o time certo, mas na hora de fazer as substituições, substituiu muito errado, né? Tirou o Andreas Pereira na saída do Everton Ribeiro, em vez de botar o Marinho, de botar o time mais para frente. Eu diria, pessoal, que essa crítica, e eu concordo também em relação às substituições, eu quero deixar bem claro aqui a minha posição, mas essa é só a ponta do iceberg, né? O treinador ele tem uma função muito mais importante do que estar ali na beira do gramado durante o jogo, de escolher e selecionar os jogadores que vão ao banco de reservas e para o time titular. Ele tem a função de, antes de qualquer coisa, definir a filosofia do time. E o que acontece é que esta filosofia, a filosofia implantada pelo Paulo Sousa, ela vai determinar tanto as suas escolhas como o comportamento do time dentro do campo. E o Paulo Sousa, o que eu quero mostrar para vocês, ele não erra só na troca de jogadores, ele erra no fundamental, que é a filosofia. A filosofia está acima do esquema tático, inclusive. Ou seja, o Flamengo com ele, depois que faz o primeiro gol, recua. Ele é um treinador que tem a preferência de que o time controle o jogo e que efetue aí a ampliação no placar através dos contra-ataques. O que aconteceu no jogo de ontem? O Flamengo até começou razoavelmente bem, partindo para cima
né, tentando aí, conseguiu até os 10 primeiros minutos, chega de 70% de posse de bola, apesar de não ser muito efetivo, apesar de não ser muito vertical, né? O Paulo Souza gosta de controlar o jogo, fazendo troca de bolas entre os jogadores e não desperdiçando ataque. A filosofia do Paulo Souza é não desperdiçar ataque, ou seja, ao invés de ser vertical, direto, como é característica desse time, ele prefere controlar a bola, dominar, até surgir uma brecha para fazer o gol. Porém, nos primeiros 10 minutos, até o primeiro gol do Flamengo, o Flamengo teve esse controle de bola e, apesar de ter agredido poucas vezes ao gol do Ceará, apenas numa jogada quase que individual do Arrascaeta, que ele chutou, né, num chute fraco para a defesa do goleiro cearense, teve o gol e aí o Flamengo muda de figura. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que o erro do Paulo Souza vai além de substituir errado ou escalar. O Flamengo, a partir daí, ele prefere aí entregar a bola para o adversário ou, quando a tem, prefere ficar tocando bola ao invés de agredir o adversário, em vez de ir em direção ao gol, né? E o que aconteceu foi Flamengo muito mal armado, jogadores muito mal posicionados em campo. O Ceará conseguiu aí, em uma bobeira, né, da defesa do Flamengo, de novo muito mal postada, um empate. O Flamengo praticamente não criou mais depois disso. E numa casualidade, mais uma vez, o Flamengo acaba fazendo 2-1, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas estatísticas, né? O que acontece, meus caros, né? No final do jogo, o Ceará, que é um time que está na zona de rebaixamento, um time que tem um orçamento milhões de vezes menor que o Flamengo, né? No final, o Ceará foi para cima, pressionou o Flamengo, encurralou o Flamengo, né? O goleiro Hugo, até a falha, vinha sendo o melhor homem do jogo. No final, o Ceará conseguiu a vantagem, né? Para que vocês tenham uma ideia, o Ceará deu 15 chutes ao gol, 15 chutes ao gol ao longo da partida. E o Flamengo, por sua vez, só 11. Dentro do gol, dentro das 4 linhas, né, o Flamengo deu 4 arremates ao gol. Os 2 gols, as 2 bolas que entraram, esse chute do Arrascaeta no início do jogo e uma cabeçada do Pablo na trave. Essas foram as reais oportunidades do Flamengo. Enquanto o Hugo fez boas defesas, né, inclusive numa que o Mateuzinho tirou em cima da linha, uma excelente defesa no primeiro tempo, uma outra defesa ali num ataque pela direita do ataque cearense. Porém, na última bola, numa cobrança de falta, acabou se colocando muito mal e o Flamengo tomando o gol de empate, né? Entrevista coletiva do treinador Paulo Souza no final do jogo, pessoal. Ele não se preocupa mais em responder as perguntas, né? Os amigos lá perguntando, Paulo Souza, e a campanha? E ele dizia detalhes do jogo, mostrando que está totalmente perdido. Totalmente perdido. O nosso querido professor Pardal, né, um teórico do futebol, infelizmente, não tem condições aí de administrar o maior time do Brasil e acredito que tenha que cair rapidamente. Eu queria saber de você, meu amigo. Aliás, você, queridão, que vinha aqui me xingar, dizendo que eu era viúva, que eu torcia contra o Flamengo, né? Deixa o homem trabalhar. Você que vinha aqui e levantava... Você, queridão, que levantava a hashtag Paulo Souza, fechado com Paulo Souza. Escreva aqui nos comentários, você ainda é hashtag fechado com Paulo Souza? Né? Conte aqui para mim, você está gostando do trabalho do Paulo Souza? Tem te agradado? O grande problema é que o Flamengo ainda não terminou a rodada, está em 15º, né, com 33% de aproveitamento, 6 jogos, 6 pontos, ou seja, 12 pontos perdidos. Os líderes, graças a Deus, nenhum time aí embalou na liderança. O líder é o Corinthians, com 13 pontos, né? Poderia ter somado 18, já perdeu 5. A grande sorte é que o Flamengo ainda tem tempo, né? Apesar dos 7 pontos de diferença, mas já vai ficando aí, já vai dando adeus ao título. Ou seja, para os passapanistas, o importante aí é o Flamengo continuar lutando para não cair para a segunda divisão, que é isso que a gente está fazendo no Brasileiro até agora. Ah, flamenguista em Portugal, ainda dá tempo de mudar? Ainda dá tempo de mudar.
né? Como eu disse, o Flamengo ele está desalinhado na sua filosofia, se tornando um time reativo, se tornando um time que dá a bola para o adversário para sair no contra-ataque. Ele erra aí. Ele erra no esquema tático do Paulo Souza, né, no jogo posicional, que já foi provado que no Flamengo não dá certo com esses jogadores. Ele erra na escalação do time, nos rodízios constantes, e ele erra nas substituições esdrúxulas, como tendo o Marcos Paulo, que até não foi bem, colocando o Mateuzinho na lateral esquerda, né? Em vez de botar o time para frente, na saída do Everton Ribeiro, colocando o Marinho, colocando aí o Andreas Pereira para defender o time. Ou seja, é cada vez mais indefensável manter a posição do Paulo Souza no Flamengo. Ah, mas é só ele o culpado? Não. Quem o contratou deve sair também. Quem o contratou, né, o dedo podre do Marcos Braz e do próprio Landim devem ser veementemente questionados. Por quê? Porque mantém aí um dos piores treinadores da história do Flamengo, certamente o pior treinador da história recente do Flamengo, por teimosia, por não dar o braço a torcer. Porque a demissão do Paulo Souza é o carimbo final na enorme incompetência desses dirigentes do Flamengo. Por isso, eles estão o mantendo com tanta força, apesar de internamente a Gávea estar em chamas, a torcida do Flamengo irritadíssima e todo mundo aí esperando uma solução para o time do Flamengo. Aliás, pessoal, demorou, mas as torcidas organizadas do Flamengo começam a se posicionar. Quem for ao Maracanã na próxima terça-feira, no jogo contra a Universidade Católica, pode ver um dos maiores protestos da história do Flamengo. A primeira foi a torcida jovem do Flamengo, a Jovem Flá. Após o empate com o Ceará de 2-2 e mais uma atuação abaixo do Flamengo, a pressão sobre a diretoria rubro-negra e a comissão técnica só aumentou. A torcida Jovem Flá, uma das principais organizadas do clube, aproveitou o momento para protestar contra Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e a diretoria que acompanha-o no mais querido. Gelo no sangue é o cará, pontinho. Não temos gelo no sangue, sim o Flamengo em nossas veias. Fora Marcos Braz e sua corja de aproveitadores. Nós somos o Flamengo. Escreveu, né, fez um pôster, a torcida jovem do Flamengo no Twitter, né? E não foi só a torcida jovem que protestou publicamente. A raça rubro-negra também protestou, né? Na tarde do último sábado, 14, o Flamengo ficou no empate de 2-2 com o Ceará em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o mais querido chegou a 6 pontos conquistados em 18 disputados na competição. Em meio ao clima de desconfiança com a continuidade de Paulo Souza no comando do Fla, a torcida organizada Raça Rubro-Negra se manifestou através de uma nota. Raça Rubro-Negra vem ao meio desta mostrar sua total indignação com o atual momento do Clube de Regatas do Flamengo. É inadmissível. São 5 meses no comando do Flamengo e o técnico Paulo Souza não consegue ter um esquema tático e um time ideal, com improvisação de jogadores em posição que não são as de origem, mesmo tendo jogadores de posição. Se PS não for embora hoje, nosso planejamento anual estará sendo jogado de vez no lixo. O Flamengo ainda tem 3 competições para disputar. Marcos Braz, está na hora de parar de ser omisso. Se você teve atitude ao contratar, faça o mesmo agora e mande Paulo Souza embora. A nação rubro-negra não aguenta mais. E se você, Marcos Braz, é de fato Flamengo, reformule imediatamente o departamento de futebol. O responsável por tudo isso é você, Marcos Braz. Queremos fora Paulo Souza já.
E se não mandar ele embora e comprometer ainda mais o planejamento de 2022, a culpa toda será sua. É fácil demais colocar a cara na vitória e na derrota sumir. Tenha atitude, e desculpe o termo, culhão, para mandar esse técnico embora. O treinador não deu certo e não vai dar certo. Assinado Raça Rubro-Negra. Ou seja, galera, a torcida do Flamengo não aguenta mais o Paulo Souza. A crise é sem precedentes e provavelmente, teremos aí enormes manifestações no jogo de terça-feira. Marcos Braz, quer um conselho? Rodolfo Landim, você quer um conselho? Aqui entre nós, né? Tá na hora de dar o braço a torcer. Tá na hora de atender, né, quem realmente é o dono do Flamengo. Não é a galerinha do Leblon. Eu vou dizer, vocês não têm nem apoio mais na manutenção do Paulo Souza, nem na galerinha do Leblon. Melhor que vocês fazem agora é agradecer ao Paulo Souza e não deixar ele ir ao jogo, ao Maracanã, terça-feira. É uma maldade com o Paulo Souza em função de todos os protestos que ele vai ouvir. Né? Então, é melhor que vocês o dispensem logo, né? E contratar, não há dúvida quem vocês devem contratar. Aliás, você que vem me chamar de viúva de Jorge Jesus, você também tem dúvida? Por que você não gostaria que Jorge Jesus vestisse novamente o manto sagrado rubro-negro? Tá feio, hein, queridão? Né? O papai aqui, infelizmente, tinha razão lá atrás. Infelizmente, porque a minha torcida, independente, na minha opinião, é que o Flamengo ganhe tudo. Mas é o que acontece. As pessoas vêm aqui me atacar e depois me pedem desculpas. Não é a primeira vez que isso acontece no meu canal. Né? Ficam ouvindo aí outras pessoas e acabam quebrando a cara como estão quebrando a cara. Né? E aí, você vai falar assim agora, né? Escreva aqui no comentário qual é o técnico, escreva aqui nos comentários agora que técnico você gostaria que vestisse o manto sagrado rubro-negro. Escrevam aqui nos comentários. Aí você vai falar assim, eu ouvi lá no canal, naquele influenciador, eu ouvi lá que ele já está fechado com o Fenerbahçe, que Jorge Jesus não vai para o Flamengo. Mentira! Mentira de gente que não tem informação. Mentira de gente que não está aqui na Europa e não está ligado nas notícias. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, né? Existe uma negociação avançada? Existe. Porém, as coisas ainda não se acertaram, meu caro. Não tem nada fechado ainda. E aí, um jornal turco cria hoje a seguinte manchete: crise de Jorge Jesus e Fenerbahçe na proposta de contrato. É isso mesmo. Existe um impasse entre o que o Jorge Jesus quer e o Fenerbahçe quer. De dinheiro? Não, de dinheiro, né? O turco rico lá resolveria. O problema é que não é de dinheiro. Né? O problema é o seguinte: Jorge Jesus está irredutível quanto ao tempo de contrato. Por quê? Jorge Jesus só quer 1 ano de contrato. E o Fenerbahçe, por outro lado, irredutível, porque quer contratar um treinador para um período maior, para um período de 2 anos. Ou seja, além da possibilidade que hoje, aliás, torcedor rubro-negro de verdade que torce para a volta do Mister, não o torcedor do Rodolfo Landim, né? Tem muita gente aí que veste a camisa do Flamengo, mas se levantar tem uma foto do Rodolfo Landim que não quer o Jorge Jesus de forma nenhuma. Hoje, né, às 17 horas de Portugal, 1h da tarde do Brasil, o Fenerbahçe enfrenta o Faith Karakumungu, né, que é o time que pode aí atrasar a classificação do Fenerbahçe para a Liga dos Campeões, para a fase de grupo da Liga dos Campeões. O Fenerbahçe ele precisa ganhar para garantir a classificação e torcer por um tropeço do Canispor, né? Ou seja,
Se o Fenerbahçe ganhou, aí sim, aí mais uma das exigências do Jorge Jesus será cumprida, que é o quê? Que é o Fenerbahçe já participar da fase de grupos da Champions League. Porém, se o Fenerbahçe não ganha hoje e o Kanispor, no outro jogo, ele consegue a vitória, se adia em mais uma semana. Jorge Jesus já disse que só vai ao Fenerbahçe se o Fenerbahçe estiver disputando a Champions League, né? E existe aí, né, os turcos que estavam muito decididos que seriam Jorge Jesus já começam a botar o pé atrás, ou seja, a contratação já começa a melhar, né? O Fenerbahçe, que há muito procura um treinador, decidiu pelo nome de Jorge Jesus. Afirmou-se que a crise no contrato eclodiu nas negociações com um professor mundialmente famoso. Tudo bem agora? Aqui estão todos os desenvolvimentos dos encontros de Fenerbahçe e Jorge Jesus e detalhes no encontro. O que acontece, pessoal, o que acontece é o seguinte, né? Aí, obviamente, na perspectiva do Fenerbahçe. Deixa eu pegar aqui a matéria. Né? O que acontece, a grande polêmica não é no valor, como eu falei. Né? Enquanto a administração do Fenerbahçe resistiu ao contrato de 2 anos, foi firmado que Jorge Jesus queria um contrato de 1 ano, podendo ficar livre para sair, com a possibilidade de renovação por mais 1 ano. Né? E aí o Fenerbahçe, meus amigos, o Fenerbahçe não quer aceitar e o Jorge Jesus, obviamente, não quer ficar preso na Turquia também. Ou seja, além da possibilidade da não classificação do Fenerbahçe, tudo bem, o Fenerbahçe deve se classificar, são 2 jogos. Ele tem que fazer 2 pontos em 2 jogos para se classificar definitivamente e torcer para o Kanispor, né, não marcar aí os 6 pontos no próximo jogo. Mas o Fenerbahçe pode sim ficar fora da Liga dos Campeões. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, galera. O Jorge Jesus, ele vem postergando essa assinatura com o Fenerbahçe há 5 meses. Está na cara que, por vontade própria, ele não quer ir para o Fenerbahçe. Ele está esperando uma proposta do Brasil. E está na hora da torcida do Flamengo se unir e trazer de volta um dos maiores técnicos da história do Flamengo. Livre no mercado, se oferecendo para o Flamengo, né? E parte dos influenciadores passam, né? Atendem aí o Landim. O que é desafeto do Landim? É desafeto do Marcos Braz. Né? Tá na hora de se posicionar de quem você está do lado. É do Landim e do Marcos Braz ou do Flamengo? O melhor para o Flamengo, todo mundo sabe que é o Jorge Jesus. E não há discussão em relação a isso. Falando de campo e bola, manter o nosso querido professor Pardal e deixar o Jorge Jesus livre no mercado é um grande pecado, é um sacrilégio. Vai ser um dos maiores erros de todos os tempos da diretoria do Flamengo. E falar em diretoria do Flamengo, infelizmente, eu vou terminar esse vídeo aqui com uma notícia muito triste pessoalmente para mim também. Faço esse vídeo aqui com a camisa amarela do Flamengo, inclusive em homenagem ao nosso querido Tondela. Infelizmente, ontem, pessoal, o Tondela, pela primeira vez, foi rebaixado para a 2ª divisão. Ou seja, o clube que o Flamengo estava aí em vias de adquirir a sua SAD, né, o que é a SAF no Brasil, infelizmente, o Tondela empatou em casa ontem contra o Boa Vista e acabou sendo rebaixado pela primeira vez na sua história para a 2ª divisão do Campeonato Português. Né? É uma notícia muito triste. Né? Ontem acompanhei o jogo antes do jogo do Flamengo. Confesso a vocês que sofri bastante, porque independente do fechamento ou não do Tondela aí com o Flamengo, em função das visitas que eu fiz a Tondela, das pessoas que eu conheço em Tondela, independente se o Flamengo fechará ou não com Tondela, me acometi ali de profunda tristeza. Queria deixar meu abraço aqui para todos os torcedores do Tondela, do time Beirão, né, pelo acontecido, mas continuamos juntos. Vou acompanhar com muito orgulho e com muita honra o Tondela na 2ª divisão, estarei presente nos estádios, né, acompanhando, dando força aí, porque o Tondela faz parte do meu coração também.
Mas, apesar disso, né, mas apesar desse capítulo triste na história do Tondela, vale a pena ressaltar que o Tondela é finalista da Taça de Portugal. E eu estarei no estádio, né, apesar desses sentimentos dúbios, Tondela enfrenta o campeão português, o Porto, no domingo que vem, podendo ser pela primeira vez campeão da Taça de Portugal. Então eu peço aí aos 45 milhões de torcedores rubro-negros que fiquem ligados nesse jogo e que façam aí as suas torcidas, a sua corrente positiva, para que o torcedor tondelense aí tenha pelo menos uma alegria de um título inédito na sua história, né, de campeão da Taça de Portugal no domingo que vem, né? Acho que nós, como rubro-negros, temos obrigação de apoiar o Tondela, independente se essa parceria se dará ou não no futuro. E você, meu amigo? E você? Ficou feliz aí com a notícia que Jorge Jesus ainda não fechou com o Fenerbahçe? Qual é o seu papel como torcedor, amigo? Qual é o seu papel como torcedor agora nas redes sociais, no Twitter? Qual é o seu papel como torcedor protestando no Maracanã terça-feira? Né? Seu papel é dizer com alto e bom som que você gosta. E você, amigo? Né? Você ainda aceitaria o Tondela, mesmo estando na segunda divisão, como o representante do Flamengo em Portugal? Eu já digo a minha opinião, com todo amor e carinho, né? Independente de qualquer coisa, né? O meu coração também pertence aí à cidade de Tondela e ao time do Tondela, e não é no momento mais difícil que eu vou virar as costas para o Tondela, não. Né? Força, Tondela, estamos juntos, né? Vamos com tudo aí, ano que vem, para subir para a primeira divisão. Ah, você gosta de mantos sagrados rubro-negros? Você gosta de camisolas do Mengão? Olha ali, ó. Olha ali a camisa nova do Mengão. Né? Se você gosta, vou te ensinar como é que você consegue até 15% de desconto comprando produtos oficiais do Flamengo. Olha esse vídeo aí. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó. Linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó. 2G, vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó. R$ 299,99, né? Aí primeiro vocês vão, primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. OK? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$30 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve eu vou comprar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Se inscreva no canal. Ó, dá tempo ainda de concorrer ao sorteio dessa camisa, hein? Se inscreva no canal. Vejo você live 3 horas da tarde. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.